Oi, eu sou a professora Maressa, coordenadora do curso de Biologia Molecular e Citogenética da Unify. Eu fiz um vídeo anterior falando um pouquinho do curso e hoje eu vim falar um pouco de algumas técnicas que serão abordadas no decorrer do curso, lembrando que as aulas são práticas e teóricas, e o foco principal do curso é o diagnóstico molecular, que é uma área da medicina que utiliza de técnicas avançadas que vão permitir o correto diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica para o paciente. Sendo assim, o tratamento de muitas doenças tende a ser modificado de acordo com que conhecemos melhor as bases genéticas que determinam a variabilidade na resposta terapêutica. Nós subdividimos as áreas de diagnóstico em 3 campos, que são o de doenças infecciosas, que abrange as doenças como HIV, as hepatites, o HPV, o de doenças genéticas, que identifica as mutações e abrange as doenças reprodutivas, e os de doenças neoplásicas, que são os cânceres e leucemias. No campo das doenças infecciosas, nós podemos, por exemplo, detectar a presença de certas proteínas específicas através da técnica de Western blot, ou ainda podemos detectar e quantificar material genético pelo PCR. Na técnica de Western blot, é utilizada a eletroforese em gel de agarose, que vai separar as proteínas desnaturadas, que serão então transferidas para uma membrana, onde são usados anticorpos específicos e, como resultado, o pesquisador pode examinar a quantidade de proteína da amostra. O mesmo ocorre no campo da identificação humana, onde é possível a determinação de paternidade ou associação de uma amostra biológica de um indivíduo, a partir de sangue, cabelo ou qualquer outra amostra biológica. Nos testes de paternidade, nós utilizamos alguns tipos de marcadores genéticos que possibilitam a exclusão da paternidade ou a probabilidade da paternidade, por meio da técnica de PCR, onde se visualiza o resultado por meio de gel de eletroforese, como exemplificado na figura. No diagnóstico de neoplasias, especialmente as leucemias, diversas técnicas de biologia molecular e de citogenética permitem detectar rearranjos cromossômicos ou ainda cópias extras de genes específicos que, após o diagnóstico clínico feito pelo médico, permitem associar prognóstico e conduta terapêutica. Esse é um exemplo da utilização da técnica de FISH para diagnóstico de câncer de mama, utilizando a sonda de HER2, onde na figura A está representada uma amostra negativa para a amplificação do gene, e na figura B, uma amostra positiva, que vai incluir o paciente em uma terapia específica. O exame de cariótipo é um dos mais antigos, porém um dos mais requisitados e cada vez mais necessários em todas as áreas de diagnóstico laboratorial. Ele te permite fazer uma análise do complemento completo cariotípico, avaliando deleções, translocações, inversões e alterações que não são visíveis nas outras técnicas, sem a necessidade de um alvo específico. Então, ele te traz informações novas e serve como um complemento de diagnóstico. O exame de cariótipo é muito utilizado no diagnóstico de leucemias, doenças autossômicas como a síndrome de Down, outras síndromes genéticas que podem ser identificadas ainda dentro do útero da mãe, através da punção de líquido amniótico, te permite utilizar diversos tipos de amostras como sangue periférico, medula óssea, material de aborto para diagnóstico de causa. Aqui temos o exemplo da técnica de cariótipo utilizada no diagnóstico de síndrome de Down, onde visualizamos a trissomia do cromossomo 21, na seta vermelha, feita através do bandamento G, e ao lado um diagnóstico de translocação entre os cromossomos 9 e 22, que está presente em 90% dos casos de leucemia mieloide crônica. Ainda no campo das doenças reprodutivas, as técnicas citogenéticas, como o FISH e o cariótipo, são muito utilizadas no diagnóstico pré-implantacional, chamado PGD. Então, casais que têm a chance de ter filhos com problemas genéticos podem utilizar essas técnicas para o diagnóstico no embrião antes da implantação.
Aqui nós vemos um exemplo de microdissecção embrionária para o diagnóstico PGD, onde pode ser feito o exame de cariótipo, a exemplo aqui um cariótipo normal, e também o exame de Fish, mostrando aqui células normais, células portadoras da trissomia do 21 e também células portadoras da trissomia do cromossomo X. E a partir daqui pode ser feita então a seleção embrionária. Uma outra técnica bastante moderna e interessante e que vem sendo utilizada cada vez mais no diagnóstico de doenças infecciosas e neoplasias hematológicas é a citometria de fluxo. Ela é chamada multiparamétrica porque ela é capaz de avaliar uma célula, por exemplo, de diferentes maneiras, como na sua forma, no seu tamanho, na granulosidade. E essa técnica vem contribuindo muito para o diagnóstico molecular. Aqui nós vemos um gráfico resultante de uma análise de citometria de fluxo. As células então são separadas, contadas, examinadas e classificadas em um meio líquido em fluxo contínuo através do citômetro de fluxo. Os dados são então enviados para um computador e analisados através de um software. Bom, essa foi uma pequena amostra do que vai acontecer no curso, que tem uma abrangência muito grande e mostra a imensa gama de atuações do profissional da área da saúde, na área de diagnóstico laboratorial. E você que está interessado em se preparar, em ir para o mercado de trabalho capacitado, não perca a oportunidade, faça já a sua inscrição, porque as vagas são limitadas e o curso tem início agora em fevereiro.